Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, um assunto que muitas vezes é muito negligenciado, não é muito falado, muitas vezes, nas reuniões de mulheres, né? Comentem aí se nas igrejas de vocês costuma acontecer esse tipo de assunto, né? Que assuntos normalmente falam nas reuniões de mulheres das igrejas de vocês, nos chás de mulheres, né? Contem pra gente. Alguma vez já trataram desse assunto? E nos púlpitos? Eu tenho certeza que é muito difícil, né? Acontecer esse tipo de assunto nos púlpitos, né? Sexualidade, conforme a Bíblia. Hoje a nossa aula é sobre sexualidade e pureza, né? Infelizmente, muitas vezes um assunto negligenciado, um assunto que passa batido, e isso pode significar que muitas de nós, quer dizer, muitas mulheres das nossas igrejas, isso é uma dimensão muito maior, possam estar vivendo nessa área conforme o mundo, né, de uma forma ímpia, mesmo sendo casadas, né, ou namorando sério com algum rapaz, né, mesmo assim, podem estar vivendo em pecado. Tem um hábito muito perigoso e que é muito comum, que é de nós não exortarmos as jovens das nossas igrejas que estão namorando, por exemplo. Né? Uma jovem começa a namorar e nós não nos metemos, né? Nós não tocamos no assunto, nós não chegamos junto com ela para aconselhar. Quando eu namorei, eu não tive esse aconselhamento. Quando eu era uma adolescente, 17 anos na igreja, não tive aconselhamento, né? Ninguém sentou comigo para aconselhar, né? E às vezes a gente pensa, se sente meio sem graça de chegar e aconselhar, porque entrou na igreja essa cultura do cada um por si, Deus por todos. O marido chegou do trabalho. Mas não é assim que a Bíblia ensina, não é. A vida cristã não é uma carreira solo, não é cada um por si, Deus por todos, né? Pelo contrário, lá em Hebreus 10, 25, está escrito assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Olha que interessante. Façamos admoestações é o oposto de congregar, de não congregar, né? Em vez de ele falar assim, não deixemos de congregar, antes continuemos congregando, ele fala, antes façamos admoestações, né? Ou seja, nós temos o dever de fazer admoestações, de admoestar com amor, com brandura, como Gálatas 6:1 ensina, mas admoestar, não deixar nossas irmãs pecando em paz. Certo? O verdadeiro amor é esse. Amor cristão não é dizer, irmã, eu te amo, e dar um abraço nela no final do culto. Mas é se preocupar com a salvação dessa irmã. Né? É se preocupar com a alma dessa irmã. É se preocupar com a santidade e com a pureza dessa irmã. Às vezes, as irmãs que são casadas estão enfrentando problemas nessa área também. E nós não tocamos nesse assunto. Né? E às vezes essas irmãs estão buscando uma terapia, estão buscando alguma página do Instagram, um influenciador, alguém que fale sobre esse assunto, porque na sua igreja ninguém se mostra interessada em acolhê-la em um ambiente que proporcione esse assunto acontecer de uma forma santa, né? E isso é perigoso, que tem mulheres que estão sofrendo, mulheres casadas. Não pensem que as mulheres casadas não têm problemas nessa área. Elas têm, mas às vezes elas não estão falando nisso porque não estão tendo oportunidade. Né? Ninguém está interessado em ouvir. Isso é uma razão, minhas irmãs, uma das razões pelas quais nós começamos o curso de aconselhamento bíblico. Porque estão faltando mulheres aptas e dispostas a aconselhar dentro das igrejas. Ou irmãs que vão dizer, olha, eu acho que você deve... Não é assim que a gente aconselha. A gente já viu também que nas aulas anteriores, foi o assunto de uma das nossas aulas, a suficiência das escrituras. Está gravada, inclusive, nem todas as aulas foram gravadas, mas essa foi. Então, vocês podem conferir lá no nosso canal, sobre a suficiência das escrituras. A conselheira bíblica,
que não é uma profissão, mas é uma aptidão que toda mulher cristã madura deve ter, ela deve aconselhar conforme a Bíblia. Ela deve dizer, irmã, a Bíblia diz, e não, irmã, eu acho, certo? Porque nós somos pecadoras, nosso coração é enganoso e perverso, e as nossas opiniões, elas estão contaminadas pela nossa natureza pecaminosa, certo, irmãs? Então, como que a gente aconselha irmãs nessa área da vida, né? Aconselhando mulheres sobre sexualidade e pureza. Então, vamos lá. A sexualidade, ela foi criada por Deus, ela é boa, bela e ordenada para o casamento. Exclusivamente para o casamento. Ah, mas hoje os tempos são outros, Andréia. Mas a Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, né? O conselho de Deus, ele é eterno, ele permanece para sempre. Então, a gente vai ver lá em Gênesis 1, 27, 28, Gênesis 2, 24, né? E qualquer distorção que acompanha esse assunto é sabedoria humana, portanto, animal e demoníaca, né? É isso que a Bíblia diz sobre a sabedoria humana. Agora, a sabedoria de Deus é superior. Por isso, nós vamos recorrer à palavra. Então, vamos lá, né? Intimidade conjugal segundo a Bíblia. Eu já falei em aulas anteriores aqui, qual é o texto bíblico que vocês têm que ter em mente sempre que forem aconselhar alguém nessa área. Quando é casamento, vida sexual, porque vida sexual é dentro do casamento. Então, eu não vou dizer nem vida sexual no casamento, porque antes do casamento não deve ter, fora do casamento não deve ter, deve ser dentro do casamento. É 1 Coríntios 7. Então, vamos lá, quem está com a Bíblia aí, pode abrir, por favor, e nós vamos olhar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, 1 Coríntios 7 vai falar sobre os deveres conjugais. E nós não estamos falando de lavar louça, pendurar roupa, tirar o lixo. Nós estamos falando de relação sexual dentro do casamento. Né? É considerado pela palavra de Deus um dever mútuo entre o casal. Né? Então, vamos lá. Né? A intimidade conjugal deve ser um dever amoroso, né? E não uma obrigação mecânica. E é uma forma foi a forma que Deus usou para preservar a pureza do casal, né? Para evitar que ambos caiam em tentações. Então, vamos ler. Vamos ler o versículo 1, a gente vai parando e vai comentando. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, quanto ao que me escrevestes, é uma resposta a uma carta que que o apóstolo Paulo já havia recebido dos coríntios, é bom que o homem não toque em mulher. Né? Seria bom, ele está dizendo, seria bom que o homem nem tocasse em mulher, pelo que você anda me escrevendo. E se a gente olhar nos capítulos anteriores, no capítulo 5, ele conta, né, um pouco da imoralidade que estava acontecendo em Corinto, né, a ponto de um rapaz se deitar com a própria madrasta, provavelmente, né, porque o texto cita a mulher do próprio pai, né, não diz a mãe, então pode ser que seja a madrasta, né, enfim. E eles não expulsaram esse rapaz da comunhão, né, então ele aconselha, expulsai do vosso meio o homem que pratica tal coisa, né, falando sobre disciplina, excomunhão, né, uma pessoa que pratica tamanha imoralidade. E aí ele fala, então, de acordo com o que vocês escreveram, seria melhor que o homem nem tocasse em mulher, né? Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, olha esse termo, devido. Tem a ver com dívida, com responsabilidade, com dever. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Agora, olha o meu corpo, minhas regras caindo por terra. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido, semelhantemente, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Né? A sua mulher. Né? Vamos dar uma paradinha só para fazer um comentário.
Irmãs, esse texto, um garoto aqui brincando, esse texto, ele não está aprovando nenhum tipo de abuso dentro do casamento. Né? Como nós falamos no início, esse dever é um dever amoroso, de um para com o outro, para preservar a pureza do casal, a pureza do casamento, né? Para evitar que ambos os cônjuges entrem em tentação por causa da abstinência, né? Porque o nosso corpo, ele tem necessidades físicas e ele é movido por hormônios, por informações que o nosso cérebro manda para o corpo. E a mulher, assim como o homem, tem desejo sexual. E como que ele vai ser satisfeito? Dentro do casamento e não fora dele. E não sozinha, né? Mas com o seu cônjuge, certo? E aí ele fala, no versículo 5, não vos priveis um ao outro. Ou seja, ele está falando que você é casada, não se prive ao seu cônjuge. Não recuse relação sexual com o seu cônjuge, né? E isso, aí ele fala assim, exceto, né, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Olha por qual motivo, não é para fazer mob, né, não é para espaçar gestações, né? Se quiserem fazer perguntas, comentários, colocar lá nos comentários, né, alguma pergunta, também fiquem à vontade, mas se quiserem falar, levantem a mão, e aí a gente organiza a fila aqui, tá bom? Para vocês fazerem as suas perguntas ou comentários. E ele fala assim, por mútuo consentimento, talvez, né, olha só, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Então, tá vendo o que ele recomenda aqui? Assim, raríssimas exceções, vocês se privem, só se for para orarem, para se dedicarem por um tempo à oração. Por exemplo, vou para uma vigília, essa noite o esposo vai dormir sozinho. Vou orar com algumas irmãs, passar a noite orando, tá? De vez em quando, tudo bem. Raramente, talvez, né? E aí ele fala, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Então, em outras traduções, eu não sei quem de vocês aí está com alguma outra tradução, essa daqui é a revista aí atualizada, vai estar dizendo assim, por causa da falta de domínio próprio. Ele não está dizendo assim, caso alguém de vocês tenha dificuldade com o domínio próprio. Não, está dizendo que nós temos. Porque o domínio próprio não é próprio do ser humano, não é natural. Se chama domínio próprio, que significa domínio de si mesmo. Mas não é próprio do ser humano. Não é natural do ser humano. É um fruto do espírito. Então, naturalmente, nós não temos domínio próprio. Certo? E o que ele está dizendo com isso é que a incontinência sexual e a privação sexual dentro do casamento vai causar pecados por conta da falta de domínio próprio, por causa do desejo não atendido. Isso vale para homem e para mulher. Ou seja, né, traduzindo em outras palavras, nós mulheres, né, vou falar com mulheres, porque é com mulheres que eu estou falando aqui, né, eu vou me dirigir a mulheres. Vocês que são casadas, e quem vai casar no futuro, se Deus permitir, não deixem o seu marido passar vontade. Porque ele pode, fatalmente, cair em tentação. Por causa da incontinência. Assim como ele também não deve deixar você passar vontade, não deve recusar. Né? Não deve se privar de relação com você. Para que você não caia em tentação na área sexual. Mulheres crentes, irmãos, também lutam contra pecados na área sexual. Né? Não se escandalizem quando vocês tiverem a oportunidade de aconselhar uma irmã que está passando por alguma luta desse tipo, que está lutando contra o pecado da homossexualidade, da pornografia, da masturbação, né? Ou até mesmo porque cometeu adultério, ou porque teve uma relação fora do casamento, é solteira e acabou caindo em tentação com o namorado. Isso pode acontecer.
E é uma bênção, irmãs, se vocês forem esse lugar seguro e acolhedor, aonde elas podem ir para confessar seus pecados. Porque muitas irmãs nas nossas igrejas estão com pecados ocultos, pecados não confessados, porque elas não têm a quem confessar. Com quem eu vou falar sobre isso? Né? Então, a gente precisa ser essa irmã mais velha, acolhedora, que vai se aproximar das mais jovens e tocar em certos assuntos com todo cuidado, aos poucos, né? Criando ali um relacionamento com essas moças mais jovens, que dê abertura para que elas conversem sobre esses assuntos, que elas fiquem à vontade para conversar sobre esses assuntos com vocês, tá certo? E aí, irmãs, vocês estão muito silenciosas, ninguém falou nada, silêncio é um silêncio fúnebre. Alguém quer falar? Emanuele, você é jovem, é solteira, mas é permitida essa aula para menores de 18 anos, tá bom? É bom aprender antes para não ter depois, né? Não sofrer por desaviso, por falta de informação. E aí, irmãs, vocês não querem comentar nada? Vocês estão de acordo? Vocês não discordam de nada do que eu falei? Não ficou nenhuma dúvida? Podemos prosseguir? Podem falar, não fiquem depois, olha, eu não concordo com aquilo que a Andrea falou, vou sair do grupo, não gostei. Fala comigo. Aquela parte inicial que você tinha falado sobre merecimento, acho que foi isso, meus meninos começaram a gritar aqui, eu não ouvi direito. Desculpa, Antes de você... Aquela parte que você falou sobre, parece que a mulher merece o marido, e o marido é sobre isso aí, é porque meus meninos começaram a gritar, eu não ouvi essa parte. Tudo bem. Então, na verdade, o que o texto bíblico está dizendo é que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim como também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, né? Então, não é de merecimento, é de poder, né? Esse versículo, ele é excelente para você derrubar, né, aquele argumento feminista que diz meu corpo, minhas regras, né? E que tem mulheres casadas se recusando ao marido porque dizem, é o meu corpo, eu não tô afim, eu não quero, e pronto. Ou então brigou, discutiu com o marido, vai dar um gelo nele, vai ficar uma semana de greve. Isso é pecado, isso é pecado. Quanto mais sadia for a vida sexual do casal, melhor será o relacionamento. Isso é bom em todas as áreas, até fisicamente, né? É bom para os hormônios, é bom para evitar problemas com estresse, né? Muitas vezes tem remédios que as mulheres tomam, remédios para evitar filhos, que diminuem a libido. Isso prejudica também o relacionamento conjugal, né? Então, para que o Senhor criou o sexo, né? Então, prosseguindo, Deus criou o sexo não somente para o prazer, mas também para nos dar filhos dele, né? Para aumentar o povo de Deus, para fazer que a gente cresça e se multiplique. Essa ordem permanece, né? É assim que a humanidade segue o seu curso. Então, os filhos devem ser bem-vindos dentro do casamento, né? Na Bíblia não há respaldo algum para se evitar filhos, por exemplo. E isso não é uma posição, né, uma opinião, né, mais radical, mais conservadora, mais puritana. Não, não é. É Bíblia mesmo, é a Bíblia purinha. É só a gente olhar na Bíblia. Em que momento da Bíblia a gente vê as mulheres de Deus evitando filhos? Ou orando e pedindo que Deus não lhes dê filhos? Em nenhum momento. Pelo contrário, filhos são herança do Senhor, são bênção, são muito bem-vindos. Né? Mas o que distorceu toda a questão da maneira como as mulheres veem filhos, inclusive dentro do casamento? O feminismo, a revolução sexual, né? Que não tem nada a ver com o povo de Deus, absolutamente nada a ver com o povo de Deus, né? Quando é criada a pílula anticoncepcional, isso é feito por uma feminista famosíssima, né? Que criou, inclusive, a primeira clínica de aborto do mundo, né? Lá nos Estados Unidos essa clínica ainda existe, e ela criou com o intuito de controlar a natalidade, principalmente entre pessoas pobres. E na gestação,
né, realmente na gestação acontecem alterações da libido, né? Então, o que fazer? A gente precisa agir racionalmente. Então, mesmo não sentindo, nós já vimos aqui em outras aulas que nós não devemos ser guiadas pelos nossos sentimentos, pelo que nós sentimos, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que inspirou, né, os escritores da palavra de Deus, ele nos diz que nós não devemos nos privar um ao outro. Então, mesmo sem libido, minha irmã, vá em frente. Se quiser conversar em particular também sobre esse assunto, me chama lá no WhatsApp, tá bom? E aí depois a gente conversa especificamente. Sou gestante também, tá bom? Então, vamos conversar de igual para igual. Tá bom, minha irmã? Manda mensagem depois lá para mim, certo? Eu pulei algum assunto, irmãs? Eu estava falando alguma coisa, aí eu ia ler a mensagem, a ligação caiu, aí eu voltei, não sei se eu continuei de onde eu parei. O que eu estava dizendo? Sobre filhos, né? Sobre Margaret Sanger. Ah, sim, lembrei. Que a finalidade da criação da pílula contraceptiva foi diminuir, foi uma finalidade eugenista. Né? Foi diminuir realmente a pobreza, eliminando o nascimento, diminuindo o nascimento de pobres no mundo. Então, vejam, né? Um pensamento completamente contrário à palavra de Deus. E foi, assim, um aliado maravilhoso, né, para o feminismo, no período em que, naquela onda do feminismo, em que as mulheres lutam por uma revolução sexual, que nada mais é uma vida imoral, uma vida libertina, uma vida de imoralidade sexual, elas queriam ter vida sexual fora do casamento, sem o risco de engravidarem. Isso tem a ver com o casamento de mulheres cristãs. Absolutamente nada, né? Ainda mais quando nós entendemos que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá, um galardão. Quem é que em sã consciência rejeita um galardão? Né? Mas nós fomos influenciadas ao longo da história a acreditar que planejamento familiar é uma coisa boa, porque tem um nome bonito realmente, né? Mas o que está por trás disso é uma tentativa de controlar os nascimentos, né? E só Deus é quem controla a vida. A gente, quando está passando por uma situação difícil, a gente não fala Deus está no controle? Ele realmente está, mas ele está no controle de tudo, minhas irmãs, absolutamente tudo. Ele governa o mundo inteiro, o universo, os astros, os planetas. Ele decretou e determinou todos os nossos dias. Então, ele também governa sobre a nossa fertilidade. E ele manda filhos quando ele quer. Né? Uma mulher fértil pode não ter filhos quando ela quer, quando ela quiser, mesmo no seu período fértil, se Deus não quiser. Né? E Deus pode mandar filhos àquela mulher que teve um diagnóstico de infertilidade. Por quê? Porque é Deus quem manda os filhos, certo? Lisandra levantou a mão, pode falar, minha irmã. A questão da libertinagem, ela é tão presente e hoje em dia ela é tão cauterizada que ali mesmo antes do casamento, nos preparativos do casamento mesmo, que é uma graça comum, a gente vê problemas do pecado. Por exemplo, a despedida de solteiro dos homens com prostitutas, chás de lingerie para mulheres, o vestido das mulheres mostrando todo o corpo ali no momento que era para ser sagrado. Então, realmente, as pessoas estão cauterizadas com o pecado sexual. É verdade, minhas irmãs. Eu fui num chá de lingerie de uma moça crente que em nenhum momento abriram a Bíblia. Nossa, fiquei tão ansiosa pensando que texto bíblico será que vão usar. Né? Não usaram nenhum. Foi uma coisa assim à parte. E pelas expressões das moças, algumas diziam coisas do tipo, eu não vou lembrar falas agora, mas querendo se referir àquele momento como um momento extra bíblico, assim, sabe? A gente aqui não é sobre Bíblia que nós vamos falar, aqui é outra coisa. Como se sexo não estivesse na Bíblia, não tivesse nada a ver com Deus, né? Que não se misturasse esse assunto, né? Como se fosse uma coisa profana. Uma distorção. É muito comum, né, Andréia?
Tá muito Como? comum, né, tirar Deus não faz parte de todos os aspectos da nossa vida, né? Ele só faz parte daqueles aspectos que nos interessam, né? E a gente vê Triste. isso de uma forma geral, em tudo, desde a nossa vida pessoal mesmo, do corpo, a criação de filhos, tudo isso. As pessoas vão escolhendo onde que Deus pode estar e onde que Deus não precisa, sabe? E a gente quer tentar, né, considerar que Deus ele tem que fazer parte de tudo, né? A gente que está errada, a gente que é vista como errada, as pessoas criticam o nosso modo de pensar, chama de radical e tudo mais, né? Ainda tem isso. Exatamente. Ah, você quer colocar a Bíblia em tudo, né? Mas só que não existe uma dicotomia. Ah, aqui é a minha vida espiritual, aqui é a minha vida comum, minha vida diária, né? Cotidiana. Não. Toda a nossa vida está diante de Deus. E deve ser uma oferta agradável ao Senhor, né? Então a gente precisa observar o que a palavra de Deus diz em todas as áreas da nossa vida para que a gente viva conforme a vontade de Deus, né? Para que a nossa vida seja uma oferta que agrade a Deus, como está lá em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E como? Não vos amoldeis, não vos conformeis. Esse termo conformar, irmãs, não significa assim de, estar conformado, ou, eu estou inconformado. Não, tem a ver com ser moldado na mesma forma, certo? Então, é isso que é conformar, ser moldado na mesma forma, né? Eu vou fazer um bolo redondo, eu vou usar uma forma redonda. Eu quero ser como Cristo, então a minha forma não pode ser a forma desse mundo, certo? Porque esse mundo jaz no maligno. Então, como é que todo mundo pensa? Como é que todo mundo faz? Então, eu não sou todo mundo, então eu não devo fazer como todo mundo faz. Eu devo olhar o que a Bíblia diz. É assim que eu devo viver, né? Em que áreas? Mas isso aí só em relação à minha salvação. Não, não é só em relação à salvação, né? Eu já ouvi crente reformada, que conhecia muito de Bíblia, dizendo, Deus não tem nada a ver com os meus relacionamentos amorosos, né? Deus é soberano sobre tudo que se refere à minha salvação, só. Mas é incoerente isso, minha irmã, porque Deus é soberano, isso significa que é sobre tudo. Ser soberano não quer dizer só sobre algumas áreas, não é verdade? Senão não seria soberano, né? Não seria um sumo governo, não seria o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Esses termos mostram uma autoridade máxima nas mãos do Senhor. Não é uma autoridade pequena ou fracionada, mas é a autoridade máxima, Senhor dos senhores. Não é que ele é um Senhor. Ele é o Senhor, ele é Senhor dos senhores. Não tem muitos reis, muitos governantes no mundo? Sim, Deus é o rei deles. Deus é o rei dos governantes deste mundo. Deus é o rei dos reis deste mundo. Ele governa sobre todo o universo. Ele governa sobre todas as áreas da nossa vida. Não há nem um centímetro desse universo que não esteja debaixo do governo de Deus, porque alguma área da nossa vida que é tão pequenininha e tão passageira, tão breve, né, que a Bíblia compara àquela flor que nascia no telhado e que vinha o sol quente e ela morria, né? E no dia seguinte já não tinha mais, né? Uma flor que é tão linda, mas ela dura tão pouco, né? A nossa vida é breve nesse mundo. E a gente acha que tem poder sobre nós mesmos. Nós não temos poder sobre nós mesmos. Deus tem poder sobre nós. Ele governa sobre nós. Se Ele é nosso Senhor, se eu digo, Deus é o meu Senhor, então eu estou dizendo, Ele governa sobre a minha vida. Certo? Senão Ele não é meu Senhor, né? Senão o meu Senhor sou eu mesmo, né? É o dinheiro. O que é que está governando, o que está dirigindo a minha vida? Eu não posso largar esse emprego porque eu ganho um salário, né? Mas e se você largando esse emprego, você vai poder servir melhor o seu marido, os seus filhos, o seu lar? Não, mas aí vai faltar o dinheiro. Será que Deus não proverá? Será que o Senhor não é nosso pastor e nada nos faltará? Né? A única coisa no mundo que eu não posso largar de jeito nenhum é o Senhor. Não posso largar, né? Não posso deixar de seguir o Senhor, né? Para onde iremos, né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Mas as coisas desse mundo, elas não são prioridades. Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Se você crê realmente no Senhor, ele diz as demais coisas serão acrescentadas. Você realmente crê que serão? Se você não crê, aí realmente você não vai provar, não vai experimentar como o Senhor realmente é bom e é bem-aventurado aquele que se refugia nele. Né? Lá no Salmo 34 diz que os leõezinhos, os leões, né, que são o rei da selva, nós chamamos o leão do rei da selva, passa fome. Mas o Senhor que envia a presa, né? E ele diz, mas aos que temem o Senhor, os que confiam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu creio nisso, eu tenho experimentado isso, né? Então, nós não podemos ser escravos do dinheiro, né? A gente precisa ver o que é realmente necessário e o que é dispensável, o que é prioridade, o que eu realmente preciso, né? Então, a gente precisa fazer essas avaliações para ver quem é que tem sido o Senhor da nossa vida, certo, irmãs? Então, os princípios centrais para orientar mulheres casadas. A intimidade conjugal, como nós falamos, é um dever, né? Não é uma obrigação mecânica, fria, agressiva, violenta, opressora. Mas um dever prazeroso que a mulher deve se preparar, deve estar aberta, né, disposta para receber bem o seu marido, para que o seu marido chegue em casa, seja bem recebido e não sinta falta de nada, não precise procurar fora, entende? De casa. O corpo dos cônjuges pertence um ao outro e não a si próprio. E isso não é no sentido de domínio, né? Não é no sentido de que o homem, você é minha, eu vou fazer o que eu quiser com você, mesmo que você não goste, de jeito nenhum. Isso é uma loucura já, né? Isso contraria o ensino bíblico de que o marido deve amar a sua mulher e dar a vida por ela como Cristo fez com a igreja, né? Mas é no sentido de serviço, de servir aquela pessoa, né? A Bíblia diz que quem quiser ser o primeiro no reino de Deus é aquele que serve. Então, não há nada depreciativo em servir o nosso cônjuge. Muitas vezes a gente está disposta a servir o nosso chefe por causa de um salário, né? Mas um chefe ímpio, que para ele nós somos apenas um número, né? Que não nos ama, que não está nem aí para nós. Qualquer momento ele pode simplesmente nos demitir, contratar outro, né? A gente acha que isso é melhor do que servir o nosso marido, o nosso cônjuge. A gente acha que é humilhante servir o nosso marido, mas servir o chefe é empoderamento, é independência. Enfim, ninguém é independente, né? E a falta de intimidade prolongada, como nós falamos, abre brechas para tentações. A prática deve estar marcada por amor, respeito, comunicação e serviço sacrificial, né? O aconselhamento deve ajudar a mulher a lidar com medos, bloqueios, expectativas irreais. E aí a gente pode falar, já entrar no assunto das solteiras, né? Que tipo de assunto eu posso encontrar num aconselhamento de uma mulher solteira, com uma mulher solteira? E nós, mulheres casadas, nós temos o dever de aconselhar as solteiras, né? Muitas irmãs solteiras estão com expectativas irreais sobre o casamento. E a gente precisa conversar sobre isso. Tem muitas irmãs solteiras que estão descontentes com a sua solteirice, né? Por quê? Porque elas pensam que serão mais felizes se elas se casarem. Mas veja, um homem com quem ela vier a se casar um dia, ele será um pecador. Não tem outro tipo de homem, não é? Não tem o príncipe perfeito montado no cavalo branco. Talvez esse príncipe se enquadra mais, essa descrição se enquadra mais com Jesus. Então só tem um. E ele não veio ao mundo para casar, né? Mas ele é o noivo da igreja, né? Ele é o sumo noivo. É a ele que se refere a maneira como o marido deve tratar a mulher, como Cristo. É para refletir o amor de Cristo pela igreja. Agora, quem vai amar a esposa perfeitamente como Cristo? Nenhum marido vai conseguir isso. Então, a expectativa de ser feliz para sempre quando casar está enraizada nos corações das nossas jovens. E por conta disso,
Muitas estão entrando no casamento com a expectativa errada e vão acabar tendo mais conflitos do que poderiam ter. Não tem como evitar que alguém passe por tribulações no casamento, mas tem como minimizar o impacto disso. Tem como preparar essas irmãs para lidarem com esses conflitos. Primeiramente sendo misericordiosos, entendendo que o seu cônjuge pode ser um cara muito crente, muito bíblico. Pode tocar na igreja, pode pregar na igreja, pode fazer qualquer coisa, né? Ser o presbítero, o diácono, o rapaz que... Sabe aquele rapaz que é o Severino? Você pode contar com ele para tudo, né? Tudo na igreja, se precisa, você fala com ele que ele faz. E mesmo assim, ele não vai conseguir evitar que você passe por tribulações no casamento, né? Todo casamento vai ter suas tribulações. Quem aqui no grupo é casada há mais de um dia e não, né, e passou da lua de mel e não tá tendo tribulações no casamento, por favor, levanta a mão, conta o seu relato, porque o mundo inteiro precisa saber. Nós queremos saber como vivem, né? Onde moram, o que comem essas pessoas que não têm tribulações no casamento. Por favor. Emanuele levantou a mão, pode falar, minha irmã. É só para complementar a piada. Eu levantei a mão porque ainda não sou casada, né? Por isso. Só por isso que ela não tem tribulações no casamento. Então, por mais maravilhoso que seja o seu marido, eu sinto muito, mas não estou agorando o relacionamento de ninguém, tá bom? Mas vai ter tribulações no casamento. Desculpa falar, mas estou prevenindo vocês. Ó, 8 anos do casamento e já passou por muitas tribulações, tá vendo, ali? Então, não tem como evitar. As tribulações vão acontecer. O que a gente vai fazer? Ah, então nem vou casar, então vou me divorciar antes das tribulações, acabou a lua de mel, já peço divórcio? Não. Você vai se preparar para lidar com as tribulações. Jesus falou, no mundo passais por aflições. Mas o que ele fala? Pulem fora das aflições? Desanimem, desistam? Não, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, tenham um bom ânimo. Chame a sua conselheira bíblica. Talvez ela seja eu até. Chame a sua conselheira bíblica. Conversa com ela. Não leva tudo para o pastor, né? Lembra que a gente sempre conversa sobre isso. Vamos usar o aconselhamento como uma forma de a gente exercer o nosso sacerdócio universal. Uns servindo os outros na família da fé, sem sobrecarregar o pastor, que já tem uma carga muito grande para ele levar, né? Uma responsabilidade muito grande. E ainda a gente acha que todos os problemas que todos os membros da igreja têm que ser levados para o pastor. Gente, vocês não amam o pastor de vocês, não? Os membros da igreja precisam ser aptos a ajudar uns aos outros, a lidarem com qualquer tipo de pecado. E a gente já falou sobre em qual instância a gente deve procurar o pastor, né? No caso de você já ter exortado, em particular, essa pessoa, ela não te ouviu, você exortou com testemunhas, ela não te ouviu, então aí entrega o caso ao pastor, né, aos presbíteros, que é a orientação de Mateus 18, de 15 a 20, tá certo? Então, olhem lá. Não levem os casos direto para o pastor. Mesmo que chegue a você um caso que você acha difícil, nossa, como que eu vou aconselhar essa irmã? Essa irmã, vou criar um caso aqui, né, fictício para vocês pensarem, né, uma situação que pode ser difícil, talvez, de lidar. Uma irmã que é casada, chega em você, te procura para o aconselhamento e fala assim, minha irmã, eu sou casada, eu amo meu marido, ele é um homem de Deus, lê a Bíblia, faz culto doméstico, tudo, mas acontece que eu estou apaixonada por outra mulher. E aí? O que você vai fazer? Você vai mandar para o pastor? Falar, ixi, eu não me envolvo não, filha, não me envolvo não. Procura o pastor? Você vai falar isso? Não faça isso. Você pode ficar assim, meu Deus, eu nem sei que texto bíblico que eu vou ler sobre isso. Não sei o que eu falo. Não sei, você tá assim, meu Deus, como é que eu aconselho essa irmã? Não faço a mínima ideia. Porque se eu for falar o que eu penso, eu vou falar o que para essa mulher? Né? Eu vou acabar pecando. Eu vou dar minha opinião, fazer um comentário, né, completamente inadequado, inoportuno, em vez de ajudar essa irmã, eu vou piorar a situação. Então, o que eu falo? Não fale, procure o pastor. Você pode falar assim, irmã, vamos orar.
Vamos orar. Orem, orem, peça a direção de Deus. Se naquele momento, mesmo depois de orar, não vier na sua cabeça nenhum texto bíblico que você pode usar para aconselhar essa mulher, nesse primeiro momento, ore. E diga o seguinte, uma sugestão. Irmã, glória a Deus que você está confessando esse pecado. Eu imagino quanto isso deve estar sendo difícil para você. Glória a Deus. A Bíblia diz, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Né? Então, ela confessou, ore junto com ela. Senhor, tua serva está confessando seu pecado, perdoa tua serva. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça quando nós confessamos. A tua serva está confessando, Senhor, perdoa a tua serva. Purifica a tua serva. E não deixe que ela volte a cair em tentação nessa área. Você só orou. Só orou. Certo? É pecado o que ela está fazendo? Obviamente. Está quebrando mandamentos de Deus? Sem dúvida alguma. Né? Mais de um. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Né? E a gente pode recorrer a Romanos 1. Né? Romanos 1 fala claramente do homossexualismo entre mulheres. Olha como o negócio é antigo. Né? Mas fala que é realmente uma marca da insensatez humana, da maneira como os homens não reconhecem Deus, não conhecem a divindade e o poder de Deus, né? Não obedecem, não se submetem a Deus e se entregam às suas paixões. Deus mesmo entregou muitas pessoas às suas paixões. Então essa moça tem que ser convidada a temer a Deus e se examinar e pensar, será que eu fui entregue às minhas paixões? Ou será que Deus me escolheu? Porque, olha, não está na mão da pessoa ser salva, está na mão de Deus. Deus entrega a pessoas a dureza dos seus corações, para elas praticarem coisas inconvenientes entre si. Vocês podem ler depois lá o capítulo inteiro de Romanos, o capítulo 1, que vai falar sobre isso. Deus mesmo é que entrega essas pessoas às suas paixões infames, para elas cometerem coisas inconvenientes. São esses os termos que o texto usa. Então, se essa moça realmente é salva, se ela realmente é uma eleita, e o Espírito Santo habita nela, verdadeiro arrependimento vai ter que acontecer. E esse arrependimento exige o abandono do pecado. Ela precisa abandonar esse pecado. Tá? Então, ajude essa irmã. Fala, irmã, você não está sozinha. Nós vamos lutar juntas contra esse pecado. Eu vou te cobrar. Eu vou mandar mensagem para você, vou te perguntar como que está sendo. Corta relação com essa moça, corta contato com essa moça, não fale mais com ela. Tá? Você precisa voltar para o caminho bíblico. Então, abandonar o seu pecado, se despojar do seu pecado e se revestir da maneira bíblica de viver. Essa é a maneira mais, como posso dizer, a maneira mais genérica para você aconselhar em muitas áreas, né? Dá para você, com essa abordagem, aconselhar mulheres em várias áreas, tá certo? E vai ter outros conselhos específicos que você vai precisar dar a essa irmã, né? Por exemplo, ela precisa voltar a orar, se ela parou em algum momento sua vida de oração. Porque quem está firme na oração, irmãs, quem está tendo uma vida de oração dedicada, persistente, e orando biblicamente, porque existe a maneira errada de orar. Você pode estar orando persistentemente de uma forma errada, né? Lembra quando Deus fala através do apóstolo Paulo a Timóteo? Pedis e não recebeis porque pedis mal? Né? Então, existe a forma errada de orar. Inclusive, possivelmente, eu estou pensando, e me digam o que vocês acham, né? Da gente abrir o nosso grupo de oração. Nós temos um grupo de oração na nossa comunidade, e eu gostaria de abrir os encontros, iniciar os encontros desse grupo com uma oficina de oração. Vamos falar sobre oração, como orar biblicamente. O que vocês acham? E aí a gente inicia com a teoria e passa para a prática. E aí a gente começa a orar, né? Propriamente dito. Ah, que legal que vocês gostaram. Estou vendo muitos coraçõezinhos subindo aí.
Então, vamos fazer isso. E a gente marca, né? Vamos ter um tempo aí. Ah, que bom, Camila, que bom que você iria marcar. Então, vamos fazer isso, né? A gente vai terminar o curso, provavelmente, se Deus permitir, na próxima semana, né? Acredito que a gente vai precisar fazer isso para adiantar. Em vez de fazer daqui 15 dias, vamos ver se a gente faz na próxima quinta-feira, a próxima aula, tá bom? E emenda, né? Já faz uma dobradinha com a sexta-feira. Na sexta-feira a gente faz também, não sei se vocês poderão participar, espero que possam, para a gente fazer a última aula na sexta-feira. E aí a gente encerra, tá bem? E aí já vamos ver, vou tentar, eu fiquei de mandar para vocês, mas em breve eu mando, me cobrem lá no grupo uma enquete para a gente já escolher um dia e um horário para a gente fazer esse encontro de oração, tá bom? Esses encontros que regularmente a gente vai fazer para orarmos, tá bom? Então, vamos nos dedicar à oração. Esse é o caminho. Quando você conversar com uma irmã que esteja confessando qualquer pecado que seja, um pecado que ela está lutando muito, está tendo muita dificuldade de abandonar, o que é muito recorrente, pergunte para essa irmã. Faça algumas perguntas abertas. Minha irmã, você tem orado com que frequência? Com que frequência você tem lido a Bíblia? Quantas vezes por semana você está conseguindo ler a Bíblia? Como vai a sua vida devocional? Porque isso impacta completamente. O objetivo do aconselhamento bíblico, irmãs, não é só mudar comportamentos, mas é ajudar essas irmãs a lidarem com o seu próprio coração enganoso, com os pecados que estão ali, tomando conta do seu coração e afastando essas irmãs do Senhor. Então, é ajudá-las a se religarem ao Senhor, se reconectarem a Deus. Então, pode ter certeza, quem está lutando há muito tempo com o mesmo pecado, ou está sofrendo com um pecado recorrente ali, né? E ela está confessando, então veja, ela está confessando, ela não está morta nos seus pecados, senão você nunca ia nem saber que ela está nesse pecado. Então, ela pode, muito provavelmente, ter relaxado um pouco aí na vida devocional. E se alguma de vocês que está me ouvindo aqui agora não tem orado muito, não tem lido muito a Bíblia, não tem conseguido ler a Bíblia todos os dias, não tem orado com intensidade, com perseverança, dedicado tempo em oração, e talvez diga, mas eu não estou passando por nenhum desses pecados. Cuidado, minha irmã. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Vocês não querem cair em tentações? Orem. Orem muito. Leiam a Bíblia todos os dias. É inadmissível uma mulher cristã não ler a Bíblia todos os dias, né? Por quê? Porque eu acho, minha opinião? Não. Olha para a palavra de Deus. Vamos olhar para o Salmo primeiro. Né? O salvo, porque nós já falamos aqui que o bem-aventurado é o salvo. Ninguém é bem-aventurado se não for salvo. O cara pode ser bem-sucedido financeiramente, né? Pode ter muita saúde, pode ter muitas coisas. Mas se ele não é salvo, ele não é bem-aventurado. O que adianta ter tudo nessa vida e não ser salvo no fim, né? Passar a eternidade no inferno. Isso não é bem-aventurança. Bem-aventurança é a salvação. O salvo pode estar num leito de morte, ele está feliz, ele é bem-aventurado. Ele vai entrar no gozo do seu Senhor. Ele vai entrar no lar eterno. Ele vai viver eternamente com Cristo. Não tem coisa melhor. Essa tem que ser a nossa plena satisfação, a razão da nossa plena satisfação nessa vida. A nossa salvação. Somos salvos. Então, pode faltar tudo. Eu tenho o Senhor. Então, na verdade, nada me faz falta. Certo? A gente precisa exercitar isso. Exercitar o Salmo 23. Né? Então, esse contentamento no fato de que nós temos a Cristo, essa é a verdadeira bem-aventurança. Então, se você é salva, se você é uma bem-aventurada, o Salmo primeiro diz que você deve ter prazer na lei do Senhor. Né? E meditar nela de dia e de noite. Lá no Salmo 119 também o salmista diz assim, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Né? Então, veja, aquilo que o salmista está recomendando no Salmo 1 é o que ele faz. Ele ama a lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Ele não apenas lê, mas ele medita de dia e de noite. Vocês sabem que a meditação é diferente da leitura.
Ah, vou aqui meditar na palavra. Aí vai lá e lê um versículo e fecha a Bíblia. Não meditou. Aí quando dá 8 horas da noite, você nem está pensando mais no que você leu. Então não é meditação isso. Eu falo para você, o que você leu hoje? Eu li um salmo. Qual salmo você leu? Ah, deixa eu ver. Não lembro. Não meditou, então. Porque meditar é pensar profundamente no que você leu. Pensar com profundidade, mastigar, ruminar ao longo do dia todo aquelas verdades sobre as quais você leu. Então, por isso que eu recomendo, leia pela manhã, né? Leia pela manhã a palavra de Deus, para que ela possa, durante todo o dia, dirigir os seus pensamentos. E leia também em outros horários, não leia só pela manhã, não leia a Bíblia só uma vez por dia, né? O máximo que você puder. Ah, mas eu realmente não tenho tempo, André. Então, coloca para ouvir o áudio da Bíblia. Eu sempre sugiro para vocês, tem muitas opções por aí. A que eu mais recomendo é a Bíblia, o aplicativo da Bíblia. Depois me peçam que eu mando lá no grupo, que é gratuito, é um aplicativo gratuito, você pode ouvir na versão que você quiser. E tem várias línguas. Você quer, eu quero ouvir em inglês, quero ouvir em espanhol. Pode colocar, né? Coloque em outra língua, escuta em outra língua, coloque em francês, é lindo. Mas coloque em português também pra você entender, né? Que se você não entende essas línguas, não adianta nada você ouvir e não, se não vai ser edificada, né? Então, ouça a Bíblia, ouça bastante, né? O bom do aplicativo da Bíblia, esse que eu recomendo para vocês, não são todos que são assim, é que a leitura é corrida. Então, você coloca lá, eu quero ouvir o Salmo 1. Quando terminar o Salmo 1, ele já vai passar para o 2 e para o 3. E num trajeto para o trabalho, num trajeto para a igreja, num trajeto na feira, ou enquanto você lava a louça, quando você faz algum serviço em casa, você já pode ouvir vários salmos, ou vários capítulos de outros livros da Bíblia. Você pode fazer seu plano de leitura todo no áudio. É válido, viu, meus amigos? Não é válido só quando você lê. Quando você pega a marca-texto e marca. Eu amo marcar, né? Eu sinto que eu não li quando eu só estou ouvindo e que não foi na minha Bíblia e marquei, mas é um engano do meu coração, porque está gravado na minha mente. Quando a gente ouve, a gente até memoriza melhor. Você quer memorizar um salmo? Escuta esse salmo umas 5 vezes por dia. Em alguns dias ele já vai estar inteiro na sua mente, né? Então, irmãs, leiam a Bíblia e meditem também, mas procurem também dedicar tempo à oração, né? A gente precisa procurar dedicar mais tempo às disciplinas espirituais, isso é essencial. E isso vai mudar toda a sua vida, isso vai impactar todas as áreas da sua vida, tá certo? Vou tentar recapitular tudo para responder aqueles que são, né, que precisa ser respondido. Sobre dor na relação, tem aí alguns fatores, eu não sou profissional da área da saúde, mas no mínimo, ou está acontecendo sem carinho, sem preparação, sem preliminar, né? E aí o corpo não tá, o cérebro não tá mandando informação para as partes íntimas para produzir lubrificação, né? Ou por questão de saúde. Então, precisa verificar o que está acontecendo, falar com o ginecologista, né? Usar algum lubrificante natural, óleo de coco, né? Isso tudo ajuda também. E a mente, né? A gente precisa também trabalhar os nossos pensamentos nessas horas, né? Então, tudo isso afeta. Tudo isso vai afetar o preparo do nosso corpo, como nós vamos nos sentir. Que mais? Deixa eu ver o que mais aí que foi falado. Me lembra os últimos comentários, por favor, Elisandra. A Camila disse que na igreja dela, ela foi falar alguma coisa, pedir um aconselhamento para uma irmã, e a irmã disse que ela deveria falar com os pastores. Certo, é verdade. Isso daí é muito recorrente. É triste isso, não era para ser assim, né? É muito recorrente. Por quê? Porque as pessoas acham que o pastor, ele é obrigado a resolver tudo na igreja, né? Que ele tem que resolver tudo. E não é assim. O pastor é o ministro da palavra. Ele já se dedica à palavra, ele pastoreia o rebanho, fazendo visita, fazendo casamento, fazendo velório, enterro, né? É muita demanda. O conselho da igreja precisa lidar com aquelas questões de pecados que foram exortados 3 vezes e não houve arrependimento, né? Então, muitas questões bem sérias chegam para o pastor e os presbíteros resolverem.
É muita coisa que eles têm para fazer, né? Então, a gente vai mandar mais demandas, né? Então, o ideal é que a gente exercite o nosso sacerdócio universal e a gente saiba como tratar todas as questões, né? Outro comentário que eu vi aí, ó, já era para estar dormindo esse jovem, mas a mamãe aqui na aula, o papai está na aula da faculdade também, de teologia. Então, sobre a oficina, eu usei o termo oficina, Lisandra, oficina de oração, né? Que Deus use, né, esses nossos encontros para nos ajudar a nos exercitar na oração, tá certo? Vamos lá então, irmãs, vamos tentar ser breves para a gente finalizar o mais rápido possível. Tem pecados, irmãs, que foram gerados, ou melhor, desencadeados por traumas. É importante lembrar que nada justifica o pecado. Por exemplo, a mulher se privar e o homem adulterar por causa disso, não isenta o homem da culpa. Ele pecou, ele adulterou, é pecado dele, não é culpa dela, não. A culpa do pecado pertence ao pecador. Então, se o homem adulterou, a culpa é dele. Ele é culpado pelo adultério. Ele que está errado. Mas se ela se privou, ela também está errada. Ela está errada por ter se privado. Ela não é culpada do pecado dele, ela é culpada do pecado dela. Tá certo? Por exemplo, deu um gelo no marido por 15 dias. Aí ele caiu em tentação, foi procurar, né, outra mulher. Ele está errado. Ela também. Os dois estão errados. Cada um do seu pecado. Ambos precisam se arrepender, confessar seus pecados e abandonar esses pecados. Tá certo? Mas e quanto aos traumas? Tem pecados que desencadeiam traumas. Não significa que a culpa daquele pecado é da pessoa lá no passado que causou aquele trauma. É do pecador. A maneira como a gente lida com o trauma também precisa ser dirigida pela palavra de Deus. Né? Então, mais uma vez, é importante dizer que nós não podemos ser guiadas pelos nossos sentimentos. Porque senão nós vamos pecar. É fato. É fato. Nós somos pecadoras. Para a gente pecar, basta a gente não fazer nenhum esforço. Se a gente não lutar contra os pecados, contra os nossos pecados, nós vamos pecar, fatalmente. Né? Então, precisa ter uma luta real, né, verdadeira, genuína, contra os pecados. Então, sejam essas conselheiras, acolhedoras, que vão ouvir a confissão daquela irmã, que vão ouvir a confissão de um trauma, que talvez seja tão difícil para ela contar, né? Quem aqui já passou por algum trauma, algum abuso, sabe que não dá para contar para todo mundo, né? Não dá, às vezes você nunca contou para ninguém, porque não teve esse ambiente acolhedor para contar. Isso pode estar afetando a maneira como você lida com a questão casamento, né? Com os seus relacionamentos, de modo geral, com o seu cônjuge, né? Com os seus pais, com inúmeros assuntos, né? Mas a gente precisa olhar para a Bíblia, como a Bíblia nos aconselha. Tá certo, irmãs? Então, ouçam essas irmãs, elas precisam ser consoladas. Tem vários salmos na Bíblia que nos mostram como Deus acolhe os oprimidos, as pessoas que foram ofendidas, que foram agredidas, que foram violentadas, elas podem encontrar refúgio no Senhor. Né? E alívio, segurança, perdão, mudança de mente, né? E essa mudança de mente é a palavra de Deus que realiza em nós, né? Muitas mulheres, elas estão lidando com o pecado e com o trauma, com os dois. Então, a conselheira precisa de sensibilidade e discernimento, né? E algumas estratégias bíblicas para essa mudança. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia e leiam, por favor, alguns textos. Então, conforme eu for falando os textos bíblicos, levantem a mão, por favor, quem for ler cada um desses textos, tá bom? E aí vocês vão poder ler na hora. O primeiro texto é Tiago 1, 14 e 15. Quem pode ler? Tiago 1, 14 e 15. Levante a mão, por favor, que aí eu já vou falar qual é o próximo texto. Quem pode ler, Tiago? Quem tá com a Bíblia aí, hein?
Opa, tem uma mãozinha levantada. Deixa eu ver quem é. A Emiliane, tá certo. Emiliane lê Tiago, 1, 14 e 15. Depois, quem lê, por favor, João 17, 17? Levanta a mão, por favor. João 17, 17, Emanuel. A Atza, lê, por favor. Atos 3, 19. Tá bom, Atza? Atos 3, 19. Quem mais levantou a mão? O próximo texto é 2 Coríntios 7, 10. Quem pode ler 2 Coríntios 7, 10? Levante a mão, por favor. A Lisandra. E, por último, Efésios 4, 22 e 24. Quem lê, por favor? Efésios 2, ou 4, Efésios 4, 22 a 24. Quem pode ler? Só mais uma irmã, a Samela. Perfeito. Muito obrigada, minha irmã. Então, podem ler, por favor. A primeira irmã que levantou a mão, que está com o texto de Tiago, pode ler, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Então, olha só. Como que a gente ajuda uma irmã a mudar? Identificando a raiz do pecado, né? Identificando crenças, desejos, né? Que alimentam o comportamento pecaminoso. Então, o pecado tem que ser eliminado na sua raiz, não só na superfície. O pecado que está sendo praticado, ele é a ponta do iceberg, né? Então, veja, a última etapa aí, conforme a leitura que a Emiliane fez, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é um caminho que é percorrido até chegar no pecado e ele ser consumado. E uma vez que essa pessoa não se arrependa, não abandone esse pecado, ele será para a morte. Qualquer pecado pode ser para a morte, se não for abandonado, se não houver arrependimento. Tá certo, irmãs? O segundo texto, João 17, 17, quem lê, por favor? Diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Então, a gente precisa confrontar aquele pecado com a verdade, né? Com a palavra de Deus, que é a verdade. É dessa forma que aquela nossa irmã que está lutando contra o pecado pode ser santificada. É através da verdade, através da palavra de Deus. Então, nenhuma palavra que você disser, olha, irmã, eu acho que você devia fazer, não tem poder de mudar essa mulher, santificar essa mulher, de livrar essa mulher do pecado. Ah, eu ouvi uma irmã certa vez dizer tal coisa. Isso não é conselho. Eu acho que uma vez foi o Osher que eu ouvi falando que aconselhamento não é mulheres aconselharem mulheres, não é dizer que minha avó me ensinou tal coisa. É abrir a Bíblia e ler com essa irmã. Se a sua avó te ensinou alguma coisa que está na Bíblia, glória a Deus, aí sim, você pode citá-la no seu aconselhamento. Mas o seu aconselhamento tem que ser com Bíblia aberta, ou com a Bíblia memorizada. Por isso que eu sempre estou recomendando que vocês memorizem a Bíblia, o máximo que puderem, né? Se puderem memorizar capítulos inteiros, memorizem. No mínimo, alguns versículos, conjuntos de versículos que tratem do mesmo assunto. Tem versículos chaves que são fundamentais no aconselhamento bíblico. Procurem memorizar, ler e meditar. Isso ajuda também a memorizar, pensar bastante naquele versículo, escrever num post-it, colar nos lugares principais da casa por onde você passa, para você sempre ler aquele versículo e memorizá-lo, guardá-lo no seu coração. Quem lê Atos 3:19? Arrependem-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Então, olha só, para que haja o cancelamento dos pecados, o verdadeiro perdão de Deus, que purifica de todo pecado, precisa haver arrependimento.
A mensagem do evangelho sempre foi arrependei-vos. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos discípulos, e até hoje a mensagem do evangelho é essa. Por isso que a gente não deve evangelizar alguém dizendo, olha, Jesus te ama. A pessoa está lá mergulhada em pecados e você fala, Jesus te ama. Não prometa aquilo que Deus não prometeu, né? Não afirme coisas que a Bíblia não afirma. E no momento a Bíblia diz que Deus ama quem está na prática do pecado, quem está vivendo em pecado. Não ama. A alma de Deus abomina o pecador que vive na prática do pecado, né? Então, precisa ter arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Tem que ter arrependimento. Então, a gente precisa pregar o arrependimento no aconselhamento também, né? O arrependimento genuíno e a fé e a esperança em Cristo, em Deus, que nos dá paz com Deus, né? Que nos reconcilia com Deus. Pode ler 2 Coríntios 7, 10, em abril, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém. Olha só, talvez a irmã vai ficar triste se ela não cometer aquele pecado, porque afinal os sentimentos dela estão todos inclinados para que ela cometa aquele pecado. Mas quando você confronta biblicamente, você vai causar tristeza. E vocês precisam ser corajosas, irmãs, como conselheiras bíblicas, porque por vezes no aconselhamento você vai confrontar essa irmã e ela vai se entristecer. Ela vai se entristecer, porque você vai dizer assim, minha irmã, isso que você está fazendo é pecado, você precisa se arrepender, porque a ira de Deus está sobre você, enquanto você não abandonar esse pecado, né? Deus abomina o pecado e o pecador. Então, abandone esse pecado, minha irmã, em nome de Jesus. E essa irmã vai ficar triste. E vai dizer, talvez, você está me julgando. Você vai dizer, não, minha irmã, estou te mostrando a verdade. Porque eu quero que você abandone esse pecado, sinceramente, que você não esteja debaixo da ira de Deus mais. Que você tenha paz com Deus. Salmo 32 diz que o homem piedoso deve fazer súplicas a Deus em tempo de poder encontrá-lo, né? Todo homem piedoso deve fazer súplicas, deve confessar seus pecados, não deve encobri-los. Pecado não é para a gente deixar para lá. Ah, estou praticando esse pecado, mas ninguém precisa saber, eu vou deixar para lá, Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração, por isso mesmo você precisava ser mais vigilante e evitar o pecado, porque Deus vê o pecado nascendo lá no coração. A nascente do coração, né? A nascente do pecado, de onde o pecado surge, né? Quando ele começa, Deus já está vendo. Então a gente precisa se arrepender desde a nossa alma, né? Desde o momento que aquele pecado surgiu. E Deus, ele nos perdoa. Há esperança para o pecador. Mas vai ter que ter uma tristeza primeiro. Então o pecador vai se entristecer. Mas se essa tristeza, ela é segundo Deus, ela vai produzir arrependimento. Né? Uma vez eu fui aconselhar uma jovem, ela disse que queria seguir a Cristo, não, quero conhecer mais a Deus, quero ajeitar minha vida com Deus, tá? Falei, glória a Deus, que bênção. Vamos começar, então, o estudo semanalmente, a gente se encontra, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar. E aí, certa vez, a gente estava num desses encontros, eu estava lendo a Bíblia, explicando o texto para ela, e ela começou a chorar. Eu pensei, eita, que Deus está fazendo a obra já. E ela começou a chorar, eu pensei, mas eu não falei nada emocionante, eu não sei por que ela está chorando. Não sei se foi alguma coisa que eu li aqui na Bíblia, não sei, eu vou perguntar. Eu perguntei para a moça. E ela confessou que ela estava chorando, porque, na verdade, ela não queria abandonar aquela vida que ela levava. Ela estava achando penoso demais seguir a Cristo. E ela preferiu continuar no pecado. Olha aí, essa tristeza não foi segundo Deus. Porque ela voltou para a vida que ela vivia, ela amava demais os pecados para abandoná-los. Ela decidiu não abandoná-los. Ela desistiu de seguir a Cristo. Que tristeza, né? Essa tristeza não é segundo Deus. Mas a tristeza segundo Deus produz vida. Né? Então, não hesite em entristecer um pouquinho a sua irmã, se for para ajudá-la a encontrar o caminho do perdão, o caminho da vida eterna. Tá certo, irmãs? O verdadeiro amor é esse, que se preocupa com a alma da pessoa, né? Não só com os comportamentos. Ah, tudo bem, Juscelia.
Espero que tenha sido útil esse período que você passou conosco. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Bom descanso. E quem abriu em Efésios 4, 22 a 24, pode ler, por favor. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Então, olha só qual é o caminho bíblico, né? É o caminho do despojamento do velho homem, né? O despojamento daquele hábito pecaminoso, daquele pecado, e o revestimento do novo homem, que é segundo Cristo, né? Então, o caminho de Deus é este. A gente constantemente precisa estar negando a si mesmo. Às vezes vai ser muito difícil, porque uma irmã pode estar tão envolvida com determinado pecado há tanto tempo. A pornografia, por exemplo, irmãs, né? Existem mulheres crentes que lutam contra esse vício, o vício da pornografia, assim como o vício, como o pecado da homossexualidade. E a gente precisa estar pronta a aconselhar essas irmãs, né? Eu não vou entrar detalhadamente em cada um desses temas aqui. A gente pode fazer depois um plantão de dúvidas, né? Fazer uma outra reunião só para falar especificamente sobre alguns assuntos. Eu estou disponível também para esclarecer dúvidas que vocês tenham sobre como aconselhar nessas situações, ou até se vocês já estiverem lidando com essas situações, ou aconselhando mulheres que estejam lidando com essas questões, com esses pecados. Mas eu vou mandar para você o material, para vocês, né? O PDF, como de costume, com mais informações, mais textos bíblicos, que vão ajudar vocês a aconselhar mulheres que estejam lidando com esses pecados. E até para vocês mesmos lidarem com essas questões na sua própria vida, né? Então, há esperança, há restauração para o pecador. Graças a Deus que Jesus não veio para os sãos, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, mas ele veio buscar pecadores para o arrependimento e não para permanecerem nos seus pecados, né? Tem aquela música que diz: eu venho como eu estou, mas nós não devemos permanecer como estávamos antes de Cristo, né? A partir do momento que a gente passa a seguir a Cristo, nós somos uma nova criatura. Se essa irmã que você está aconselhando não congrega em nenhuma igreja, não é batizada, e ela está pecando, e ela está pedindo um conselho, evangelize essa irmã. Porque não adianta ela só mudar um comportamento e continuar longe de Cristo, continuar fora da comunhão com o povo de Deus. Então, primeiro, ela precisa crer em Jesus para a sua salvação. Esse é o primeiro passo. Ela precisa receber o Espírito Santo, que é uma obra de Deus. E é a partir daí que ela vai ter verdadeiro arrependimento e que ela vai ter um novo coração. Isso é obra totalmente, inteiramente de Deus. Não é só aconselhamento, mas é aconselhamento com oração também. Ore com ela, ore por ela, lute junto com ela contra os pecados dela. Tá certo, irmãs? Por isso que é fundamental o aconselhamento bíblico na vida do cristão. Mais alguém quer comentar, perguntar? Tem mensagens novas aí nos comentários que eu não consegui ler? Por favor, me atualizem. Quem quiser falar pode levantar a mão. Fiquem à vontade. É realmente um assunto muito, muito importante, tá vendo? A gente precisa conversar com as adolescentes sobre isso, né? Precisamos, é uma tristeza isso está acontecendo. Só o fato de meninas de 14 anos chamarem garotos para irem à noite para sua casa assistirem filme juntos já está completamente fora do aceitável, né? Porque adolescentes, casais, né? Casais de pessoas solteiras, adolescentes ou adultos, devem evitar uma aproximação tão íntima, né? E tão propícia a pecados, né?
Então, pode mandar lá no grupo até, Emanuele, se quiser, viu? As suas perguntas, porque aí todas as irmãs podem ser edificadas com as respostas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessas áreas que nós falamos, mandem lá no grupo. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, que tem 2 capítulos dedicados ao assunto da pornografia e as mulheres, e mulheres que lutam com a atração homossexual. E o livro inteiro é muito precioso, é um livro excelente, que se chama Mulheres Aconselhando Mulheres. Estou lendo esse livro com uma irmã, nós estamos lendo juntas e comentando, é muito rico. Eu acredito que os ministérios de mulheres das igrejas tinham que estudar esse livro, tinham que fazer um clube de leitura para ler esse livro aqui. Mulheres Aconselhando Mulheres, da editora Nutra Publicações. Um livro excelente, tem respostas bíblicas para questões difíceis da vida. Então, recomendo fortemente esse livro, tá certo? E quem puder printar as perguntas, né, que a Emanuele tá mandando, porque pode ser que eu não consiga responder todas aqui, né, eu vou tentar responder pelo menos uma, mas aí printem, mandem para mim depois, ou então coloca lá no grupo, que aí eu respondo cada uma delas, tá bom? Então, antes de olhar as perguntas e ver qual que eu vou responder, né, para a gente não deixar pelo menos nenhuma, não deixar todas sem respostas nessa aula, eu vou finalizar trazendo para vocês caminhos práticos, né, para mudança. Então, identificar gatilhos da tentação, substituir hábitos, horários, ambientes. Uma amiga que sofre, né, uma amiga cristã mesmo, piedosa, que luta contra a atração homossexual, ela teve que mudar de casa, né, porque era a maneira pela qual ela poderia ficar longe daquela moça com quem ela estava tendo essa atração e acabou caindo, inclusive, em tentação, né? Então, o jeito foi mudar de casa, mudou, foi morar em outro lugar, né? Em outro bairro mais distante, para não ter mais contato, né? Cortou relações, comunicação, de todas as formas, para evitar, né? Então, mudar hábitos, o que mais? Preencher a mente com a verdade. Isso eu recomendo para todas as mulheres. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Então, encha sua mente da palavra de Cristo. Essa é uma forma de você manter a sua mente sã, né? Tendo a palavra de Deus te exortando a todo tempo. Por isso que é importante meditar, memorizar. Né? Eu recomendei algumas vezes, a Mônica, acredito que seguiu essa recomendação, não é, minha irmã? Da leitura do livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, de John Bunyan. Um livro preciosíssimo e que mostra como esse homem enfrentou pecados, né, com a palavra de Deus que estava na mente dele, né? Então ele tinha pensamentos conflitantes e aí vinha na cabeça dele uma resposta que era um trecho de um versículo e ele corria para casa e ele ia procurar na Bíblia até achar aquele versículo. E aquele versículo era uma resposta eficaz para aquele conflito interno que ele estava vivendo, né? Então, leiam muito a Bíblia, minhas irmãs. Se vocês não lerem a Bíblia muito, não orarem muito, não esperem ter uma vida espiritual saudável. Não tem como ter, tá certo? Precisam orar biblicamente e ler a Bíblia com prazer, ou até passar a ter prazer, né? E meditar nela e pensar profundamente nas doutrinas bíblicas, nos textos bíblicos, na lei de Deus. Evitar isolamento espiritual. Por isso, vocês precisam ter uma mãe espiritual. E ser uma mãe espiritual para uma mulher mais jovem ou menos experiente. Não caminhem sozinhas. As melhores amigas de vocês precisam ser mulheres piedosas. Não tenham como confidentes pessoas ímpias. E nem homens que não sejam seu marido. Tá certo? Andem com outras mulheres crentes, piedosas. Né? Que mais? Caminhar com uma parceira de prestação de contas. Confessa o seu pecado. Irmã, estou lutando contra tal pecado. Ah, é vergonhoso falar, mas fala. Fala. Essa irmã vai cuidar de você. Essa irmã vai te dizer, vai te ligar, vai te mandar mensagem, falar assim, e aí? Como foi hoje? Como tá aquela questão?
como anda a luta contra aquele pecado que a gente conversou, né? E aí isso vai te ajudar a abandonar esse pecado. Nem que seja pelo fato de que a irmã vai perguntar, né? Então você vai falar, meu Deus, ela vai perguntar, não quero dar uma má notícia para ela, né? Que eu continuo pecando, continuo caindo nessa área. Isso é uma benção. Isso é uma benção. Cultivar disciplinas espirituais regulares, né? Como nós já falamos repetidamente. Isso é essencial. Tá certo, irmãs? Lisandra, por favor, leia para mim uma das perguntas. Seleciona aí uma pergunta não tão longa para eu tentar responder aqui ainda na aula, por favor. Tá, vou falar da última, que é bem interessante. É, quando uma prática passa a ser pecado, mesmo dentro do casamento. Quando uma prática passa a ser pecado, olha, o pecado é quebra da lei de Deus, né? Então, quebrou algum princípio bíblico, é pecado. Isso que é pecado. O pecado não é uma coisa que a gente não gosta, né? Por exemplo, seu marido quer fazer uma coisa que você não gosta, né? Então ele tá pecando. Na verdade, o pecado dele talvez seja não ser compreensivo, não ser, né, não negar a si mesmo, né, não ser gentil, não ser amoroso, porque isso está dentro de amar, né? O amor não busca os seus próprios interesses, e sim o do outro. Então ele precisa procurar aquilo que seja mais prazeroso, mais agradável, mais confortável também para você como esposa. Mas o pecado é a quebra da lei de Deus, quebra clara de princípios bíblicos. Então, se a Bíblia está dizendo não vos priveis, então se privou sem uma razão justa, que seria oração. Eu vou me retirar para orar por um tempo. Vou passar uma noite em vigília orando, por isso não vou dormir com você, né? Se não for por essa razão, tá? Porque não está afim, tá pecando, entendeu? Respondi? Pode falar, Manu. Desculpa, Deia, de interromper, mas é que o que eu quis dizer com essa pergunta é, eu já vi várias pessoas, por exemplo, dizerem que dentro das quatro paredes tudo pode, e é muito arriscado falar isso, mas aí, no caso, quais práticas dentro aí, dessas quatro paredes, que é permitido ou não? Olha, o que não pode acontecer é pecado. É o que é pecado, o que é pecado é o que a Bíblia diz expressamente que é pecado, né? Não pode ter adultério, não pode ter uma terceira pessoa dentro, por exemplo, né? Violência, em hipótese alguma, né? Xingamento, palavras torpes, ofensas, né? Toda a nossa vida está diante de Deus, deve ser um culto agradável a Deus, né? Evitar filhos, não quero polemizar, mas é uma das práticas que é pecaminosa também, né? Porque Deus é que é o autor da vida, Ele que controla a vida, nós não estamos no controle da vida e nós não podemos impedir Deus de agir, né? E nem rejeitar aquilo que Deus chama de bênção. Tá? Essas coisas são pecaminosas, tá bom? Vamos encerrar então, irmãs? Mais dúvidas, ou caso eu não tenha conseguido ainda te responder, Manu, manda, por favor, para mim lá no particular, manda todas as perguntas lá para mim. Pode mandar o print de todas as suas perguntas que eu respondo Pode uma por deixar. uma. Tá bom? Ou então Vou manda mandar no um grupo. textão. Tá, pode mandar. Tá bom? E vale para todos vocês. Se ficaram mais dúvidas, mandem no grupo, né? Porque aí as irmãs que não participaram também vão ter uma noção do que nós conversamos hoje e também vão poder ser edificadas com as respostas que nós, né, vamos ter lá das perguntas que forem feitas. Tá certo, irmãs? Ficou alguma coisa sem ser esclarecida? Alguém gostaria de falar algo? Fiquem à vontade, podem abrir o microfone e falar para a gente poder encerrar. Tá tudo ok, então? Não, nada mais a declarar? Podemos encerrar, então? Ô, Deia, deixa eu só, desculpa, não ter levantado a mão, mas deixa eu te falar, eu apoio uma parte 2, hein? É muito, muito tema pequenininho aí. É Tá muita bom. coisa. A gente ainda não se Eita, aprofundou. Bora é, lá. Segundo é round ano verdade. que vem. Pode ser.
Pode ser, a gente pode fazer um plantão, né? Plantão de dúvidas, a gente marca um dia aí, talvez um sábado à tarde, não sei como é que é para vocês, e a gente faz um plantão de dúvidas, e aí a gente responde mais perguntas, tá certo, irmãs? Coloquem lá no grupo, se tiver bastante gente querendo, a gente faz. Amém, Bianca, glória a Deus. Hoje a Bianca ficou mais quietinha, né? Não falou muito hoje, senti falta de ouvir sua voz, seu sotaque. Deus abençoe vocês, irmãs. Coloquem lá no grupo, por favor. Tá bom? O que vocês aprenderam hoje, o que mais Eu vou vocês ter que querem sair, saber? irmãs, mas Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também, Manu. Deus abençoe todos vocês. Então, a aula de hoje está encerrada. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem temos mais. A semana que vem vai ser bastante trabalho por aqui, pela nossa comunidade. Quarta-feira, Clube do Livro, às 16 e às 21. E na quinta-feira, se Deus permitir, o curso. Na sexta também, pode ser que vai ter essa dobradinha. Não percam, tá certo? Deus abençoe vocês. Se inscrevam no nosso canal, tá bom? E compartilhem com outras irmãs.